E aí galera, como é que vai? Bom, ao longo da minha carreira eu tenho percebido algumas coisas que ajudam a gente a fotografar. Por isso eu resolvi escrever as minhas 6 dicas de como fotografar melhor, seja para iniciante ou seja para quem quer ser um fotógrafo profissional. Bom, antes de eu falar das dicas, acho que é importante eu dizer que quando eu resolvi virar um fotógrafo profissional, eu tinha alguns problemas sobre onde encontrar um material conciso, bonito, que eu pudesse entender coisas do que eu precisava fazer e entender para virar um bom fotógrafo. Como eu não sabia onde achar, eu catei aqui, catei ali e acabei formando as minhas próprias regras. E depois de fazer vários cursos, eu também aprendi como as coisas funcionam. Primeira regra, primeira dica, tenha uma câmera que você saiba controlar. Cara, isso pode parecer muito bobo, mas eu acho que é a chave para você começar a fotografar bem. Ter uma câmera que você saiba controlar. Por quê? Porque quando a gente está começando na fotografia, a gente está muito empolgado com câmeras, com lentes, e o que comprar, e eu quero uma câmera assim. Aí a gente vai numa loja de departamento e compra com um vendedor que o cara não tem culpa, ele não sabe o que ele está vendendo, ele só sabe que aquela câmera tem tantos megapixels e você compra uma câmera que você não sabe controlar. E aí você descobre que o teu celular faz fotos melhores que a tua câmera. Eu acho que isso é o que acontece com todo mundo. Então, primeira coisa é compre uma câmera que tu sabe controlar. Sabe controlar a luz no teu celular? Sabe usar as configurações do teu celular? Use o teu celular. Se você sabe usar a câmera, use a tua câmera. Ao longo do tempo, tu vai melhorando, vai aprendendo como se controla cada câmera e com o passar dos anos, quando você vira um fotógrafo mesmo, qualquer câmera deixa de ser um segredo. Você sabe como controlar, sabe como ajeitar a luz, configurar ISO, abertura, essas coisas todas. Então a primeira de todas as dicas é saiba controlar a câmera que você tem. É bem simples. Como uma segunda dica, que eu acho que é a dica mais valiosa de todas, é compreenda como a luz afeta as tuas fotos. Por favor, você tem que estudar muito sobre como a luz afeta as tuas fotos, porque fotografia é a escrita com a luz. Como é que você vai fotografar bem se você não sabe usar a luz? Primeiro, aprenda sobre intensidade de luz. Primeiro, aprenda sobre direção de luz. Primeiro, aprenda sobre como as luzes influenciam a pele, a roupa, as cores, o contraste. Depois de você aprender sobre isso, tu está do outro lado. Essa é a segunda dica. A dica de ouro é aprenda a controlar a luz. Aprenda a ver como a luz interage com as tuas fotos, como ela interage com as tuas cores, como ela interage com a pele, como ela interage com o produto que tu está fotografando. Aprenda sobre a direção dela, porque a direção dela vai definir como você vai fotografar. E se você entender isso, você está do outro lado. A terceira dica vem grudadinha com a luz. Não tem luz sem ter sombra. Então muita gente acaba tentando apagar as sombras das fotos. Ou tentar uma foto sem sombra. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é você aprender como a tua luz, que é tão importante, cria sombras. A sombra pode dar volume, a sombra pode dar sensações, mistério. Então, a terceira dica é você saber como a luz vai gerar a sombra da tua foto e como usar ela para ter uma foto boa, bonita, bem feita. Não elimine sombras, use elas ao seu favor. A minha quarta dica para você ter uma fotografia de sucesso é você ler e aplicar bons conceitos de composição. Depois de você entender como a luz influencia a tua foto, depois de você entender como a sombra pode ajudar você a gerar umas fotos muito legais, que tal jogar tudo isso num balaio junto com a composição e aprender como posicionar a pessoa que você está fotografando, como posicionar o objeto que você quer fotografar. Então, procure e leia coisas sobre composição fotográfica. Regra dos terços, regra dos pontos de ouro, enfim, tem várias. Leia e aplique. A quinta dica pode parecer muito simples, mas ela é uma chave para você conseguir amarrar todos esses assuntos de luz, sombra e composição. Assista bons filmes. Bons filmes fazem a sua cabeça estar preparada para quando determinadas coisas estiverem acontecendo, determinada luz, determinada sombra, determinada cena que você viu no filme esteja parecida com alguma coisa que você está fazendo ou vivenciando ou tentando fotografar. Você vai lembrar dessa cena e usar como referência. Isso no começo. Depois, quando você estiver fotografando de uma forma
forma mais avançada, você vai ter os filmes como uma referência de como inovar na sua fotografia. Então, essa é uma das dicas também mais importantes, junto com a luz ali, tá junto. Assista bons filmes, veja boas séries. Inclusive, isso vai ser tema de um único vídeo gravado para vocês, de tão importante que é. Sexta dica, e essa dica ninguém me falou e sentei na graxa lá no começo da minha profissão como fotógrafo. Até vou me acalmar para falar nisso, porque eu tô num nível de empolgação, respira, não seja um afobado. Quando você começa a entender sobre luz, composição, sombra, quando você começa a entender como o equipamento funciona, aí você tem que dar tempo para o seu cérebro, para os neurônios criarem as sintaxes nervosas, nem sei se é assim que se fala, mas para os neurônios entenderem como você deve olhar a luz e a sombra, como você deve criar a composição, como você deve juntar tudo isso e entender que isso é uma boa foto. Então respira, não seja um afobado, não saia da aula de fotografia, não saia de um estudo de composição ou de luz que você está vendo, não saia por aí desesperado que você não está conseguindo botar em prática. Dê tempo, assista bons filmes, porque esses bons filmes vão ajudar a você entender a questão de luz, composição e sombra. Leia mais conteúdos, você vai entender como o equipamento que você tem vai poder controlar a luz, composição e sombra e como você vai criar boas fotos com isso. Então, não seja um afobado, não pare de treinar. Seria a sétima dica, não pare de treinar. Você treinando vai ensinar o seu cérebro como ele deve visualizar essas coisas. Então, respira, não seja um afobado, não pare de treinar, mas dê tempo para o seu cérebro entender essas coisas todas. Então, deixa seu joinha aqui embaixo se tu gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, não se esquece de clicar no link que vai estar em algum lugar, acho que aqui embaixo, aqui em cima, não faço ideia, se inscreve no nosso curso online. Se não tem turmas, espera que vai abrir novas turmas, se tem turma aberta, aproveita e vem conosco aprender muito mais.